Vamos começar Calma. então com as apresentações. Michael, então, já que a gente falou tão bem de ti, te elogiou, começa aí te apresentando para nós. Muito bem, eu vou começar porque eu estou na ponta, na ponta da esquerda do vídeo. Para quem está Tranquilo. acompanhando a gente, o nosso boa noite, então. Meu nome é Maicon Winger, sou de Nova Petrópolis, trabalho na Rádio Imperial FM, pesquiso sobre genealogia, sobre imigração alemã, não tenho nenhuma formação acadêmica, sou apenas um entusiasta do assunto. Ano passado tivemos um projeto aqui na Rádio Imperial FM, intitulado Histórias da Imigração, que muita gente curtiu, muita gente gostou de ouvir histórias relacionadas à imigração alemã, e esse ano nós estamos então com o projeto Origens Germânicas, que é uma continuação, dessa vez com um formato para o YouTube. Então, a gente procura enriquecer um pouquinho também com imagens, ilustrar um pouquinho dessa história e tentar despertar um pouco mais do interesse das pessoas nesse assunto que é tão importante. E muitas vezes, o Felipe, eu acho que vai concordar comigo, né, Felipe? Muitas vezes as pessoas não têm tanto interesse em conhecer uma história que moldou toda uma região aqui no sul Sim, do Brasil e transformou, né, essa região numa das regiões mais desenvolvidas do país. exato, exato. Bem, eu agora acho que também Então, tenho que me Filipão, apresentar, né? manda bala, te apresenta aí, faz a Bem, tua deixa, faz o comercial, né? teu merchan. Bem, meu, meu nome é Felipe Kuhn Braun, tenho 33 anos, sou jornalista de formação e profissão. Atualmente também estou vereador na cidade de Novo Hamburgo, cidade onde nasci, onde me criei. Vivi anos na cidade de Farroupilha, mas voltei para cá e desde os 14 anos sou um entusiasta, inicialmente da história da minha família e depois história e histórias da imigração. Que pese que o meu trabalho é mais relacionado a fotografias antigas e genealogia das famílias, mas também toda a história que tem a ver com essa temática, com essas temáticas. Então, assim, faço parte da diretoria do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, do qual, assim, em 8 anos já tive e tenho muitos colegas, queridos colegas, né, que participam também em muitas atividades relacionadas a essa cultura teuto-brasileira. E assim, agora, em breve, teremos um novo livro, já são 20 livros publicados sobre imigração alemã, sobre localidades aqui da nossa região, procurando preservar e compartilhar essa história teuto-brasileira, teuto-gaúcha, né, que não se perca, que a gente preserve e compartilhe isso e divida esse conhecimento com as pessoas. E o Maicon aí é um amigo de longa data, quantas vezes lá na Rádio Imperial, né? E É verdade. também, claro, em atividades afins, também estivemos juntos. Festivas, E por eu sou o sinal. metido, né, cara? Eu sou o metido. Eu, na verdade, sou um grande entusiasta. Não Sim. entendo por que a nossa região, São Leopoldo e Novo Hamburgo, não explora mais a sua origem, a sua Uhum. cultura e principalmente isso através dos eventos, né? Sim. Ah, acabei agregando tudo isso no meu portfólio, então agora eu tenho a SK Idiomas, a gente tem a parte de aulas Uhum. de inglês, alemão, a República promove eventos, mas o grande intuito mesmo desse papo com vocês é a gente entender essa influência que tem toda essa história do KERP, dos eventos, né, dessa tradição, principalmente de eventos cultural, né, que eu acho que a gente estava até conversando em off, eu e o Michael, eu acho que os eventos, na verdade, é a grande oportunidade que a cultura da cidade tem para se mostrar e para ser mostrada, né? Então, eu acho que esse é o grande potencial que a gente. E aí a gente vê alguns exemplos, até também fazendo gancho de Nova Petrópolis também, que acaba explorando isso bem, né? Uhum. E aí a gente. Falta a gente explorar mais isso, né? A gente valorizar mais Falta. os nossos eventos, desenvolver os Uhum. nossos eventos e que os nossos eventos sejam um exponencial da tradição, da cultura e debaixo desse guarda-chuva, então, a gente possa falar sobre tudo isso. Então, na verdade, eu só fiz a introdução do tema do assunto. Agora, vocês, Agora é eu conosco. pego a Jetzt palavra geht's para los. vocês. Estou aqui na pontinha querendo pegar toda essa história e ajudar a potencializar tudo isso.
Entrego, então, a palavra para vocês e vamos embora para o debate. Vamos lá, então. Me permite abrir um parêntese antes, né? Quero recomendar para quem está nos acompanhando, quero recomendar os livros do Felipe, muitos dos quais eu já li, muitos, assim, com histórias muito comoventes, muito bonitas, que despertam ainda mais o interesse da gente ir ainda mais, se aprofundar ainda mais nessa pesquisa. Então, super recomendo as leituras. Eu agora estou lendo um livro do Thelmo Lauro Miller, sobre os 180 anos da imigração alemã. Tu já deve ter lido, né, Felipe? Com certeza. Sim, ele é um livreto bilíngue, né, e muito interessante, porque o seu Thelmo Lauro Miller tinha um conhecimento muito aprofundado, e além de ele ter sido fundador do nosso museu. Exato. Conhecimento muito da vida dele, o que ele vivenciou sobre os Kerpes de antigamente, os Kerpes de Lomba Grande, da infância dele. Muitas histórias que a gente vê, muitas situações que a gente vê hoje ainda, como, por exemplo, nos interiores, aqui em Nova Petrópolis, por exemplo, em algumas comunidades do interior, onde as pessoas ainda fazem o Kerp em casa, aí junta a família, junta a cunhada, junta a prima, a tia, aí sempre alguém quer levar uma folhagem. Ah, tu tem essa folhagem, deixa eu dar uma muda. Situações assim tão simples, mas que a gente acaba se identificando, não é? Exato, o professor Thelmo Lauro Miller tinha essa capacidade de fazer a pesquisa, mas assim de registrar e buscar em loco esse material empírico, né, esse material que documental, fotográfico, até mesmo anedotas e outras questões, que ele registrava tão bem, de uma leitura também próxima das pessoas. Bem, uma linguagem aí, bem né? simplificada. Exato. Tá aí, digamos assim, mesmo ele tendo nos deixado fisicamente, é uma pessoa que deixou um legado e permanece, assim, sua pesquisa, sua história, né? Talvez, assim, o maior legado tenha sido mesmo o próprio Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, né? Que houve um grupo, mas quem liderou foi ele. Mas também toda essa busca de material e esse registro, né? Porque, como você colocou, muitas coisas que a gente vive, mas se elas não são descritas, se elas não são registradas, elas se perdem muito fácil. Se perdem, com certeza. Muito bacana. Assim como tantas outras obras, né, relacionadas tanto a genealogia, a família da gente, histórias curiosas sobre a região do Vale dos Sinos, onde foi o polo inicial da imigração alemã, não é? E fazendo pesquisas, lendo a respeito, a gente muitas vezes pode acabar fazendo descobertas curiosas, né, Felipe? Eu posso citar como um exemplo uma descoberta que eu fiz recentemente através do Códice C333, onde... Dr. Hillebrand. Exatamente. Onde eu consegui aprofundar um pouco mais sobre as origens da minha família que chegou em 1826 ao Brasil. E lendo um livro sobre os muckers, eu na minha infância morei um pequeno período de tempo em Sapiranga. Minha mãe é natural de Sapiranga, de Picada São Jacó, e já desde criança ouvia sobre a história dos muckers. Só que a gente sempre ouvia com aquele ponto de vista negativo das pessoas, que eu acho que ainda tem um pouquinho hoje, de taxá-los como os vilões da história. Sei que não é o tema para o debate agora, mas de fazer pesquisas associando nomes, situações e fatos, eu descobri que o meu ex-avô, Peter Wingert, que veio para o Brasil, ele enviuvou na viagem para cá, e alguns anos depois ele casou com uma das filhas do seu Libórios Mendes, que era parente dos Mucker. Parente dos Muckers. Ele acabou virou tio da Jacobina Mendes. Olha então, só, hein? É bacana quando a gente começa a pesquisar. Parente dos Mucker, homem. Esses dias eu comentei com um amigo, ele disse, olha só, temos um Mucker entre nós. Sim. Deixa eu fazer um gancho. Eu estou aqui na agulha, não sei se vai sair o vídeo, mas eu posso tentar colocar o vídeo que tu mencionou, Maicon, que tu fizeste sobre a origens germânicas, né? Eu posso tentar colocar aqui para a gente rodar e dar uma contextualizada,
Não garanto que vai sair o som, mas se não sair o som, a gente tira do ar ele. O que vocês acham? Sim, pode Olha, ser. pode ser. Ah, eu não consigo. O áudio não sai. Oi, agora sim. Uhum. O áudio não. É verdade. Sim. O áudio do vídeo não sai. Mas, em suma, o vídeo está aqui para vocês colocarem no YouTube. As imagens estão aí. Que legal. Acho que é muito legal esse seu trabalho, Maia, que a gente também precisa e pode valorizar e divulgá-lo, né? Uhum. Com certeza. Desculpa justamente. atrapalhar o papo, eu só queria aproveitar o Não, gancho só para tentar complementa. fazer essa Só introdução, né? complementa. Sim, Uhum. porque Mas essa história. seguimos o baile. Sim. Não, é como mesmo, até dentro da nossa. Tudo isso está dentro da nossa temática hoje, né? Porque as raízes da região, elas são germânicas. A gente vive hoje numa sociedade muito plural, etnicamente também, mas assim as raízes aqui são germânicas, de Novo Hamburgo, de São Leopoldo e da região. Então, assim, como entre as principais, né? Entre um determinado período, o Vale era praticamente, por exemplo, Novo Hamburgo, eu já encontrei registros de viajantes aqui que estiveram em 1880, 1890, e que tem um que é interessante, de um viajante de sobrenome Hoffmann, que ele descreve que ele cavalgou horas em Hamburgerberg, nos arredores de Hamburgerberg, e não encontrou uma única viva alma que falasse português. Diferente de São Leopoldo, ele registra, né? Porque São Leopoldo havia uma colônia portuguesa, africana e até mesmo indígena, maior do que aqui, né? Então, assim, essas raízes germânicas, hoje tendo o Vale Germânico e tendo nomes, né? Porque Hamburgo é um nome germânico, São Leopoldo era um conde austríaco que virou santo para a Igreja Católica e tinha origens germânicas e era o santo padroeiro da Imperatriz. Então são nomes germânicos, são raízes germânicas, são histórias que vale a pena explorar. Explorar no sentido assim, quando se fala em folclore, utilizar como folclore, né? Quando se fala em história, em cultura, também, porque a gente tem essa oportunidade com esses títulos que ganhamos, né? O Vale Germânico ou São Leopoldo, a cidade berço da imigração, e realmente dá para aproveitar muito mais, ver o que outras regiões, né? O que outros países fazem e aproveitar mesmo, né? Porque o europeu, o Maicon aí na Rádio Imperial recebe, olha, se não semanalmente, pelo menos mensalmente, né? Bimestralmente, vocês recebem pessoas da Alemanha que transitam por Nova Petrópolis e pela região, que visitam Nova Petrópolis. Só que o alemão, ele vem, claro, ele vem com um olhar também de conhecer essa cultura mais brasileira, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, São Paulo, mas também de conhecer aqui o Sul, de conhecer essas raízes germânicas, né? É muito difícil um roteiro que não passe aqui por São Leopoldo, Novo Hamburgo, Dois Irmãos, que é uma cidade muito representativa para a nossa região, e Nova Petrópolis, né? Digamos assim, passa quase sempre por esse roteiro, né? É verdade, muitos grupos, agora, em razão dessa pandemia, que tudo deu uma parada, uma situação bastante atípica, mas nós aqui na Rádio Imperial FM, nós somos toda a equipe, todo o quadro de locutores é acostumado a esse roteiro de visitas, tanto de pessoas daqui, de toda a região, sul do Brasil, como turistas europeus, diga-se alemães, né, que muitos vêm para cá. Sim. Às vezes pessoas que vêm visitar uma determinada família, por vezes pessoas que vêm num grupo. No ano passado, ainda antes do final do ano, entre o final do ano e o começo desse ano, se não me engano, o verão, que é uma época que vem muito turista que foge do inverno europeu e vem passear aqui para o Brasil, recebemos um grupo de aproximadamente 25, 30 pessoas, e o bacana, a gente se emociona também de ver a emoção deles em saber que aqui se fala alemão, que eles veem aqui em Nova Petrópolis um pedaço da terra deles, que eles se identificam tão bem aqui com o dia a dia, com a vida deles, não é? E, de modo geral, as pessoas são bem recebidas. Aonde elas vão aqui em Nova Petrópolis, são recebidas em alemão, seja em pousada, seja muitas vezes
em algum restaurante, e isso é bacana. Agora, aproveitando também o gancho, né, isso que tu disseste, Felipe, eu acho que a gente tem sim é que copiar modelos de outros países, a Europa, a Alemanha, diga-se então, eu acho que não só a Alemanha, como outros países ali da Europa, Portugal, Espanha, França, exploram o turismo a partir do quê? Eu acredito que a partir da sua história, a partir da sua cultura. E por que a gente não faz o mesmo? Criado recentemente o roteiros germânicos, me fugiu o nome agora, Vale Germânico. Vale Germânico, isso. Eu acho que é mais uma razão para que entidades culturais voltadas para esse tema se empenhem, busquem apoio, quem sabe na iniciativa privada, quem sabe uma insistência no poder público também, para fazer melhorias em questão de infraestrutura, embelezar ainda mais as estradas, manter a arquitetura. Uma situação que a gente vê constantemente é o descaso com a arquitetura, com o patrimônio histórico. Eu vou dar um exemplo ali, Estância Velha. Praticamente na divisa de Estância Velha com Ivoti tem uma casa antiga de aproximadamente... Muito antiga. Em Chaimel ainda. Exatamente. Uma das mais antigas da região, né? E ela agora, eu acho que ela está desocupada e ela está meio que condenada, essa residência, essa moradia. Então, é história viva. Eu acho que isso tem que ser mostrado, isso atrai pessoas, isso merece uma atenção especial, e a partir dali tu consegue moldar outras ideias, de outras formas de atrair o turismo para a região através dessa história. Deixa eu fazer um gancho agora e vamos parar um pouco vocês para a gente fazer o seguinte. Deixa eu fazer uma provocação. Vamos voltar um pouco para trás e vamos contar um pouco dessa história, né? E do como que foi criado esses eventos, de onde surgiu essa história de fazer os eventos. E acho que daí o principal evento, o mais tradicional que a gente tem, o nome mais conhecido é o famoso KERB, né? E vamos fazer um pouquinho de um resgate histórico e depois a gente chega no final e vamos falar daí o que é a nossa opinião sobre como explorar mais isso e qual a nossa visão do potencial disso para a região. Quem de vocês quer começar, então, contando um pouco da história? Posso puxar a ficha? Eu acho que, na verdade, tudo está muito ligado, né? Até eu vou fazer uma introdução, então, porque eu ouvi ano passado uma fala do Dr. Martin Dreyer, né? Que eu acho que isso tudo está muito ligado até a origem da colônia, né? Ou da divisão de como o colônia morava, e ele tem que começar a sua construção de uma igreja comunitária, de um salão de festas comunitário, de um monte de espaços comuns àquela colônia, e aí, então, aqueles espaços que eram comuns àquelas colônias acabavam sendo o espaço que eles ocupavam para fazer suas celebrações. E agora eu jogo a palavra para vocês explorarem o tema. Os imigrantes de origens germânicas, né, porque eles não são todos do que a gente conhece hoje como Alemanha, eles são de Luxemburgo também, da Suíça, da Áustria, né, da Silésia, Pomerânia, Prússia Oriental, que são regiões que a Alemanha também perdeu na época ali da guerra, ali no final da guerra em 45 e pós-guerra, e foram divididas lá entre Polônia, Rússia, um pedaço da Lituânia, inclusive. Esses imigrantes alemães, ou de origens germânicas, eles vêm para cá, eles têm uma situação financeira muito difícil, porque a Alemanha não era esse país maravilhoso que é hoje, do ponto de vista estrutural, né? Era um país com muita riqueza nas mãos de pouquíssimas pessoas. Eu até corrijo uma afirmação que até mesmo eu, lá no início das pesquisas, colocava, que a Alemanha era, ou que os imigrantes eram pobres, né? Mas a Alemanha não era pobre, a Alemanha era muita riqueza nas mãos de poucas pessoas, a dificuldade de distribuição de renda, né, entre esses imigrantes, entre essas famílias, entre essas pessoas. E assim a gente tem pessoas muito pobres, mas assim um elevado ou um médio nível cultural, nível educacional. A gente tem que relembrar que a Alemanha sempre teve
especialmente desde a época da invenção da prensa, da difusão da prensa, a partir de 1460, e com a reforma luterana em 1517, teve 2 momentos onde se propagou muito cultura, publicações, livros e depois a educação, né? Um sistema educacional alemão ainda mesmo antes de a gente ter a Alemanha como país. Né? E assim que quando eles vieram para cá, eles utilizam o quer unir as pessoas, né, de mantê-las unidas, as comunidades católicas, o santo padroeiro da comunidade, as comunidades luteranas conforme a primeira pedra, conforme, digamos, o lançamento lá da pedra fundamental da igreja, da comunidade, a formação da primeira paróquia, datas, né, utilizadas para esses festejos, para essas festividades que agregavam não só a comunidade, como também agregavam os familiares, aqueles de outras localidades que vinham. Né? Às vezes as famílias elas não conseguiam se reunir, muitas vezes com frequência pela distância e tudo mais. Mas aqueles 3 dias, em geral, que duravam os festejos do Kerp, eram dias de oração em família, de festividades em família, era sempre muito importante isso para as pessoas. Isso uma das atividades recreativas, digamos, também, né, de diversão, porque os alemães trouxeram a questão, a música, implantaram aqui sociedades de canto, coral, muitos grupos que também eram formas de se associar, né, de se manter unidos através de gostos, de costumes. Então, eu até diria que hoje, festas de família e outras atividades, né, o próprio Kerp, como se faz em muitas cidades, promovido pelo poder público, o divulgado pelo poder público, como Estância Velha, Dois Irmãos, outros lugares, mas ele tem na sua essência, isso tudo tem na sua essência, na sua raiz, essa forma de reunir as pessoas, né, de mantê-las unidas. Até porque a religiosidade sempre foi um pilar nas famílias no passado, tanto na Europa, né, antes da vinda dos alemães para cá, como isso foi mantido muito aqui com as famílias que aqui chegaram, muitas vezes desassistidos pelo poder público. Eram muitas vezes os pastores luteranos, às vezes os padres, os responsáveis pela educação, e isso sempre foi mantido, isso sempre foi um dos pilares, né, Felipe? E à medida que as comunidades iam sendo inauguradas, era sempre uma das prioridades para essas famílias, para cada região migrada, colonizada no Vale dos Sinos. O bacana é que isso ficou através do tempo. A inauguração da igreja, as festividades de inauguração, outros elementos, claro, foram sendo incorporados no decorrer dos anos, até que chega um ponto em que, né? Hoje, muitas vezes, a gente realmente vê pessoas não têm esse conhecimento dessa origem e acabam atribuindo, muitas vezes, o Kerp a uma outra entidade. De modo triste, aqui na Rádio Império FM, a gente acompanha hoje ainda muitos bailes de Kerp pela região, de toda a encosta da Serra, Vale dos Sinos, aqui na Vale do Caí também. A gente percebe que muitas pessoas não têm o conhecimento dessa origem, né, da origem do Kerp. Muitas vezes as pessoas, a gente vê atribuindo o Kerp um festejo da prefeitura, um festejo do poder público. E uma pena que a gente tem, eu acho que o compromisso de resgatar isso aí um pouco, né? Levar a orientação para essas pessoas da onde vem essa festividade. Eu ia parar e pegar a tua fala para fazer um gancho e uma provocação. É sempre muito difícil isso, né? Porque, na verdade, nós três, nós que estamos envolvidos com a cultura germânica, o nosso primeiro grande princípio, o nosso primeiro grande objetivo é que a gente, de alguma maneira, mantenha vivo a cultura germânica na nossa região. Então, eu acho que esse é o primeiro grande desafio. E o segundo grande desafio haja vista que a gente consegue ter ela viva, como fazer para que ela perpetue com a sua característica original, né? E aí também tem uma divisão que eu também provoco vocês, que se a gente mantém muito a característica original,
não estou falando do Kerp, mas da cultura, aquela cultura tradicional, a gente sabe que historicamente, principalmente quando a gente fala de 2 gerações para trás, foi esse o principal motivo da grande cisão da cultura, de que a cultura permeasse dessa segunda geração para os nossos pais, né? Porque o que a gente ouve sempre é que os nossos pais, de uma certa maneira, tinham regras muito rígidas nas suas casas, tinham que seguir muito à risca tudo aquilo, que tinham que aprender a falar alemão e eram obrigados a falar alemão, e aí acabaram, por toda essa rigidez, se desgostando disso, dessa herança cultural, da língua, muitas vezes, e aí isso acabou se perdendo. Então eu faço essa série de insights e provocações para vocês continuarem esse debate. Soma-se a isso, eu acredito, o fato de que até, justamente, eu acredito que na época dos nossos pais, mas eu lembro até na minha infância, no início dos anos colegiais, a gente tinha vergonha de falar alemão. A gente tinha vergonha de... Muitas crianças, muitas vezes, quando tinha um sobrenome um pouco diferente, difícil de ser pronunciado, tinham vergonha, né? E falar alemão não era bonito. Hoje, você falar alemão num convívio social é uma coisa bonita, uma coisa cool. Nem sempre foi assim. E muito disso também, isso foi muito semeado no Estado Novo. Eu acho que o Estado Novo foi um divisor nessa cultura que acabou atrasando muito o próprio Rio Grande do Sul, porque a imigração alemã, com toda a sua bagagem cultural, trabalho, incentivos, estava caminhando para um desenvolvimento muito grande. Ali até o começo do século XX, o Estado Novo veio para quebrar isso tudo, proibindo as reuniões, proibindo o uso do alemão, proibindo... muitas pessoas tinham cartilhas que recebiam da Alemanha com orientações de trabalho, seja na agricultura, seja na carpintaria, no artesanato, e isso tudo foi cortado, isso tudo foi suspenso, todo incentivo à cultura, ao trabalho, isso morreu no decorrer da história, no decorrer ali dos anos 30 e 40, especialmente com o advento do Brasil à Segunda Guerra Mundial. E de uns tempos para cá é que tem se feito um trabalho muito, muito concentrado de tentar resgatar um pouco disso. Eu acredito que muita gente deve também esse trabalho de resgatar grupos de dança, né, que fazem muitas vezes um trabalho de incentivo com crianças, com jovens, grupos de dança aqui da região da Serra, aqui de Nova Petrópolis, como a gente vê também no Vale dos Sinos, muitos grupos aí bem aplicados, né, muito dedicados a difundir um pouco mais essa cultura e o ensinamento para os jovens. É que, claro, cabe a quem está aí, nós também, né, fazemos parte dessa história, ou cabe a nós e aos demais e a nós, de fato, a gente ajudar a incentivar isso, ajudar a manter isso presente. Porque a cultura, ela é dinâmica, muitas coisas a gente não pode dizer que também não é esse o objetivo, mas assim, mas não é como era lá atrás, né? Por exemplo, com as festas de família, com o Kerp, com outras atividades, nós temos várias mudanças, mas cabe a nós também, por exemplo, eu vejo assim, o idioma é muito importante. Quem fala alemão, quem estuda alemão, os poderes públicos promoverem isso, as escolas, as pessoas incentivarem, porque isso até já foi tema, de diversos debates, as pessoas incentivam, e é importante que os filhos aprendam inglês, aprendam espanhol. Agora, o alemão é o idioma aqui das raízes de boa parte das famílias, né? Por mais assim que a Alemanha é um país onde boa parte das pessoas falam alemão, não adianta, o idioma deles, materno, sempre vai ser o alemão. E o alemão é um idioma difícil de aprender, mas assim, realmente um conhecimento fantástico, importante de ter. Você só aprende uma cultura de forma mais intensa quando você fala aquele idioma, porque aí você tem um elo maior, acho que até primeiro com as pessoas, mas assim, depois com toda essa cultura, né? E por isso, assim, que eu vejo que nas festividades de família, que bom, que cresceu muito nos últimos anos,
né, encontros de família, publicações, livros, pesquisas, né, porque a gente tem algumas coisas que não havia antigamente, né, Michael, na época dos pais, dos avós, dos bisavós, né? Por exemplo, a facilidade hoje de comunicação, de internet, né, de pesquisa, de eu conseguir um arquivo lá da Alemanha, em questão, às vezes, de minutos, mesmo que demore horas, dias, mas assim, com a facilidade que a internet nos proporciona, né? Porque antes o mais fácil que a gente tinha era uma carta, né? Hoje a gente já consegue, em minutos, ter acesso a muita coisa, né? E hoje é bacana, hoje é muito bacana e muito curioso tu vê uma criança falar alemão. É cada vez mais difícil. Ainda tem, mas é cada vez mais difícil. Então a gente sempre prende uma certa atenção quando a gente vê alguma criança aprendendo a falar, ou uma criança já em sua formação básica concluída falando alemão. E isso é muito bacana. Sim, por isso a importância das escolas de idiomas, né, e de fomentar e de preservar, porque o que eu vejo muitas vezes as pessoas interessadas numa questão cultural, histórica, genealógica, por uma procura de cidadania, ou por mais relacionado ao interesse de ter, né, um passaporte alemão, mas assim, nós não somos alemães, né? Também não somos genuinamente brasileiros, né? Só os indígenas que são os que têm as raízes daqui nessa terra, né? Quer dizer, eu diria que nós somos como teuto-brasileiros, como tem os ítalo-afro-brasileiros, as diversas origens, etnias que vieram para cá. Como é importante a gente ter buscar esse conhecimento, independente de ter eu vejo assim, quando a gente descobre a nossa própria história, isso nos ajuda a compreender também, dizer por que nós estamos aqui, né, por que nossos antepassados vieram para cá, por que eu nasci em Novo Hamburgo, Michael, em Nova Petrópolis, Nova Petrópolis, né, Michael? A Estância Velha. A Estância Velha, pois é. Estância Velha. Estância Velha, Estanciense. Então, assim, justamente isso. Por que né, essa região ela tem essa cultura diferente de outras partes do Brasil, né, do país? Ao meu gancho, você sabe, quando eu entro, eu sempre vou fazer um gancho, uma provocação, né? Sobre os eventos, assim, né? O que a gente fala que talvez a maior expressão cultural conjunta, coletiva, né? da nossa cultura. A nossa região, basicamente, na visão de vocês, vou jogar a pergunta para vocês hoje, a gente tem basicamente o grande evento mesmo é o Kerp, né? A gente não tem nenhuma outra tradição de uma festa de Páscoa, uma Oster, ou de uma Oktoberfest. Agora a gente está aprendendo, né, a valorizar mais esse evento, que pode ser um evento mais comercial, mas não deixa de ser um evento comercial, turístico e disseminador de cultura. Mas eu acho que é o grande evento nosso da região, assim, o grande disseminador que permeou todos esses anos é o Kerp, né? O que vocês acham? Verdade, o Kerp é um evento que, independente do município que o realize, como, vamos citar mais uma vez como exemplo, Estância Velha e Dois Irmãos, que tem praticamente os eventos mais populares de Kerp, mas muitas culturas, vamos dar um destaque, muitas culturas têm o seu evento, temos o Carnaval, temos o São João, temos, enfim, tantos festejos voltados para uma determinada cultura. Aí eu faço um apelo que esses municípios procurem, os municípios que realizam festividades germânicas, seja de Kerp, seja de Oktoberfest, seja de Kolonistenfest, que agora estamos na época, né? Estaríamos se não fosse a pandemia. Que os municípios, as entidades tentem manter a tradição, tentam manter as suas origens, porque esse é um diferencial. Eu acho que tudo não são só números. Acho que não é só atrair uma quantidade gigantesca de pessoas. Muitas vezes a gente vê um evento de cunho germânico, de origens germânicas, mas voltado para atrações que não tenham nada a ver com a sua origem. Aí eu vou abrir um destaque para Blumenau, em Santa Catarina, né? Porque Blumenau a Oktoberfest de Blumenau, por exemplo, ela mantém as raízes germânicas. Eles mantêm o foco
na cultura germânica. Eu acredito que você não vai ver, por exemplo, um axé, um show de axé. Deixa eu só fazer um gancho daí, Mas falando e fazendo o teu gancho aqui, que a gente tem né, um exemplo a ser melhorado, que é a São Leopoldo Fest, né? Esse é um evento que a gente precisaria evoluir, e essa é uma discussão que a gente sempre traz, né? Eu acho que todos os eventos, todas as culturas têm que ser valorizadas, mas quando for um evento germânico, tu tem que ter o viés germânico. Quando for o carnaval, tu tem que colocar música de carnaval. Tu não vai colocar uma bandinha a tocar no carnaval, né? Então essa tua provocação eu trago para dentro do meu quintal, aqui do nosso quintal, para que a gente possa discutir. Mas fala um pouco aí, Felipe. Eu também vejo o KERP, como eu digo assim, os próprios festejos, encontros de família, que é algo que é muito difícil de você ter na Alemanha. É muito raro, assim, algum descendente aqui, ou mesmo lá, né, dizer que as famílias se reúnem lá, assim, se reúnem como nós aqui, né, com 50, 60, até mais pessoas, né, e isso é bacana, isso acho que dá para... Claro, eu também vejo o KERP como principal, e também vejo isso, você não vê uma bandinha num evento africano, italiano, árabe, né? Então também não precisamos ver... gaúcho. Exato, então também nós não precisamos ver uma banda africana, italiana ou árabe dentro de uma São Leopoldo Fest, né? Então, assim, eu acho que uma coisa assim mais voltada mesmo para o que se propõe, né? Ou para divulgar as origens da cidade, porque você tem datas, você tem períodos específicos para festejar culturas específicas, né? Senão não é São Leopoldo Festa, quer dizer, por que ela é feita em julho, né? Se ela não tem essa questão germânica, né? Deixa eu fazer um gancho também, não quero só falar de São Leopoldo, né? Acho que a gente tem esse problema histórico acontecendo em muitas cidades, a gente vê isso, talvez assim, com esse viés que a gente precisa modificar com o Oktoberfest, principalmente de Santa Cruz, que acho que é um outro exemplo, né? Ou a nossa aqui, o baile do Chopp de Feliz, mas em suma, não é um problema só do quintal de São Leopoldo, sim, passa por essa crise de identidade de uma certa maneira aqui em todo o Vale, né? Não, porque, por exemplo, Novo Hamburgo é a minha terra, mas Novo Hamburgo não tem um festejo. Nós temos alguns festejos que foram se consolidando, né? Como o Hamburger Bergfest, ou o Festejo Hamburgo Velho, mas nós também temos que crescer nessas festividades, melhorar, né? Ainda temos algumas questões internas desses festejos que ainda não... que tem algumas questões práticas aqui que precisam melhorar, né? Do evento, do local onde ele é feito, do barulho que gera, né? Nós brasileiros temos uma dificuldade com barulho, música, às vezes um pouco acima do limite, né? Então tem algumas coisas a melhorar. Mas assim, o que eu também vejo, assim, já vi em outros municípios, né? Agora, é o desafio para quem está, não só no poder público, né? As pessoas que organizam e as pessoas que participam, as pessoas que patrocinam, né? Essas atividades, porque é importante que elas tenham que elas ensinem esses lugares, esses encontros também são locais onde pode-se ensinar a cultura, né? Acredito que o André daqui a pouco ia entrar nesse assunto, ele ia nos desafiar para falar desse assunto, sobre os bailes de KERP da região, sobre a originalidade dos bailes de KERP. Ia chegar nesse ponto, né, André? Olha só, eu ia justamente agora para a gente fazer uma brincadeira final, colocar, vamos lá, vamos falar e vamos já aí fazer um bate-papo com a nossa audiência para o pessoal também nos contar e falar um pouco das suas lembranças. Sim. O pessoal que está acompanhando a gente aí, vamos escrever, vamos se puxar. Deixa eu tomar a dianteira, então, para falar sobre isso. Uma coisa que eu lembro com muito carinho, com muito gosto, eu deveria ter, acho que por volta de 13, 14 anos, talvez.
quando eu era Kerp em Estância Velha, um domingo de Kerp, almoçando na casa dos meus avós, eu, meu irmão, minha prima, então criança pequena, apenas nós, os netos, com os avós. E uma lembrança muito boa que eu tenho, que eu guardo sempre comigo, é o fato da minha avó ter dado destaque para aquilo, que aquilo deveria ser registrado em foto, alguma coisa assim. A alegria deles num domingo de Kerp estar almoçando com os netos. Aquilo para eles tinha um valor muito significativo, aquilo para eles tinha um valor sentimental muito grande, e isso era muito bonito. Eu gostava também, até a adolescência, para ler, eu gostava muito de acompanhar. Depois a vida acaba colocando a gente em outros caminhos que mudam a situação da gente, né? Mas eu gostava muito de acompanhar os cultos de Kerp em Estância Velha, e sempre cultos ecumênicos festivos muito bonitos. Um destaque, talvez eu fuja um pouco do assunto do Kerp, mas um destaque que eu dou também, que me marcou muito, foi num culto de Kerp, a respeito da inauguração dos sinos, que havia sido feito em meados de 1922, num desses anos. E na inauguração dos sinos, havia um menino de aproximadamente 6 anos que recitou alguns versos para marcar a inauguração dos sinos e para marcar o ato em si. Esse culto, só para ressaltar, foi nos anos 90. Ao que o pastor concluiu essa lembrança, ele disse, abre aspas, e esse menino está conosco aqui hoje, presente aqui na igreja hoje com a gente. Claro que ele não é mais um menino. Aí ele chamou para o altar um senhor de aproximadamente 90 anos. Ele vai me fugir o nome dele, mas de sobrenome Dinsman. Se alguém aí de Estância Velha estiver acompanhando, puder me elucidar o nome correto aí desse senhor, que naturalmente não está mais entre nós, mas foi um momento também muito marcante e que despertou a emoção de muita gente naquele culto. A passar no momento histórico da inauguração dos sinos e depois a presença daquele senhor já com 90 anos, tantos anos depois, presentes com nós. Mas vou deixar para o Felipe falar, que depois eu vou falar também sobre os bailes que eu gostaria de ter mencionado antes. Olha só, eu não sou um pé de valsa, então, na verdade, os bailes não é a melhor das minhas lembranças relacionadas ao Kerp, né? Mas, assim, uma coisa que eu gostava muito era quando a família, especialmente da minha avó materna, quando se reuniam através do canto, eles cantavam muito, e muitas músicas em alemão, e como os meus tios-avós, apenas a minha avó residia em Novo Hamburgo, os meus tios-avós residiam em Ivoti, Dois Irmãos e Santa Maria do Herval. Então, deu para conviver e deu para ter essa presença em alguns Kerps mais familiares, né? Em alguns Kerps, né? E assim, sempre, para mim, a música, escutar histórias que contavam, a comida, porque eu sou bom de garfo, então, assim, quem aprendeu a comer cuca com churrasco, com maionese de batata, né? Isso é uma coisa bem típica nossa aqui, né? da nossa região. Isso é o que eu lembro muito, muito mesmo. Antes de eu te devolver a palavra, Maicon, para tu falar dos bailes, vamos falar um pouco, explorar um pouco só mais o Felipe. Vamos entrar um pouco no Kerp. O que originalmente é o Kerp, ou o que era o Kerp quando isso se começou há muito tempo atrás? Vamos fazer um pouco desse resgate histórico. Como que era essa festa e como que começou isso? O pessoal fala que era uma festa que demorava 2, 3 dias. Isso é verdade, Felipe? Conta para nós um pouco mais da história do Kerp. Em muitas comunidades, sim. Na maioria delas, as famílias se reuniam na comunidade, na missa, no culto, mas depois cada um na sua residência com os seus. As residências não eram tão maiores, né? Mas assim, se achava um espaço para os parentes que vinham do interior, que residiam, às vezes
parentes que residiam ali próximo também cediam as suas casas, porque muitos, uma época, nós não pegamos isso, acho que eu e o Michael, né, mas uma época que o pessoal ia a cavalo, né, para as festividades de Kerp, né, então tinha que ter todo esse espaço, fazer dezenas de cucas, muita comida, muita carne, né, nós gaúchos. Para as pessoas, né, fazer pasto para os cavalos. Isso aí. As pessoas isso. que vinham a cavalo, de carroça, Exato. tinha que deixar fardos de pasto já prontinho, né? Exato, né? E para os católicos tem uma relação muito grande com o santo padroeiro da comunidade, porque sempre havia, toda a comunidade, a não ser que era uma comunidade estritamente luterana, mas toda a comunidade, que na época do Império, a igreja era relacionada ao Estado, né? E o Estado só aceitava a igreja católica. Então as comunidades, elas tinham todas nomes de santos, São José do Bom Jardim, São Miguel dos Dois Irmãos, todas elas praticamente, Nossa Senhora da Piedade de Hamburgerberg, né? Então, assim, São Leopoldo já começa sendo, já é o nome, né? Todo o nome de um santo. E assim, o Kerp era o momento de encontro, de união, de reforçar, de rever os familiares, de rever as pessoas, de lembrar da tradição, de lembrar do passado, da família, a questão religiosa que o Michael apontou antes, tão presente, mais presente do que nos dias de hoje. Então, assim, essa religiosidade e esse cronograma, né? Essa missa ou esse culto em comunidade, ou como o Michael falou, de um período que ele pegou mais recente, cultos ecumênicos, né, entre católicos e luteranos, né, mas antigamente as comunidades eram um pouco separadas, né, então, assim, tinha aquele para os católicos e tinha lá para os luteranos. Então, encontros onde as pessoas podiam, porque não era fácil se visitar, né? Não era fácil se ver, né? Por isso que às vezes, por exemplo, Dois Irmãos é uma cidade que muita gente foi para as missões, muita gente foi para o Vale do Taquari, e às vezes essas pessoas vinham das missões, vinham do Vale do Taquari, né? que é muito distante, por causa de um Kerp. Né, por causa de um Kerp, porque era a única data, e por que cada comunidade, a gente nunca vê as comunidades com a mesma data, né? Tinha também a forma de ir até uma outra comunidade através dessas datas diferentes aí, né, dos festejos, desses momentos aí de encontro, né, das famílias. Eu vou fazer o seguinte agora, vou começar a colocar aqui os nossos comentários, que a gente está indo para o final da live, mas antes de eu colocar os comentários das lembranças, eu acho que tem mais duas perguntas aqui que eu jogo para vocês, que são especialistas. Primeiro da Sinara, que já escutou falar que o Kerp era uma festa de inauguração da igreja local. Procede isso? Procede em várias comunidades. Em várias comunidades, mas assim também está relacionada por exemplo, na inauguração da igreja, eu vejo muito ligado à igreja luterana. A gente tem nas comunidades católicas, às vezes a data da chegada ou o santo que era mais venerado pela comunidade, por aquelas famílias, né, chegadas aqui, e aí a data de festejo também tinha essa vinculação. E ela também coloca que na Alemanha tem, na região do Pfalz, que eles chamam de Kerve, ou algo parecido. Olha, puxa, que assim, na Alemanha... Pode ser que seja alguma palavra similar, né? Até porque a própria palavra Kerp tem as suas variantes também no decorrer da história. É que eu vejo que nós ainda festejamos muito mais do que lá, né? Lá não tem mais tão presente isso, né? A dona Ingrid aqui fala que em Porto Alegre ela conheceu como Kirchenfest. Aí,
Acho que Festa da daí igreja. vem Quermesse ou Quermesse. Aham. Um abraço para Ingrid, nossa ex-presidente do Museu Visconde. Então Querida agora amiga. vamos agora para o saudosismo. Vamos botar aqui, ó, Ô, seu o Egon, seu Deus. Egon. Antigamente, em Voti tinha o Kerp em junho, São Pedro, e também o Kerp da inauguração da Igreja Evangélica em 18 de Isso. janeiro de 1870. Isso? Aham. Exato. Como ele coloca, como são duas comunidades, né, a luterana e a católica, cada uma tinha sua data específica. Seu Egon que está sempre à frente aí, sempre junto com os Kerps aí do município de Voti, e é importante a gente dar esse destaque também, né, para o município de Voti, que é um exemplo a ser seguido, eu acho que por muitos municípios que festejam o Kerp e as suas festividades germânicas. O município de Voti se decora todo para o Kerp. As vitrines de lojas, do comércio, de forma geral, com suas decorações alusivas a motivos alemães, motivos germânicos, com bandeirolas, com trajes. O pessoal aí no município de Voti está de parabéns por essa iniciativa, por esse capricho. Ó, a gente tem a Solange aqui que ela viveu a época do Kerp, inclusive os pais dela eram donos de salão de baile, do Salão Vis. Legal. Alguém lembra desse salão aí? O Michael deve ter ido dançar, né? Porque ele é pé de valsa. Salão Vis tem atividade, né? Não hoje, né? Pelas razões óbvias, mas o Salão Vis, que hoje ainda realiza bailes lá na Boa Vista do Herval. O pessoal de lá usa muito no linguajar local, o Vist, Salão Vist. Isso. Abraço aí para Solange. Aí o seu Egon de novo vai falando, ó, em Votia, no domingo, após a missa e culto, a comitiva reis, rainha, adultos e jovens visitam a casa das famílias que organizam o tradicional Kerp em família. Uhum. Que bacana. São bacana. Boas contribuições aí dos nossos ouvintes, telespectadores. Em Santa Maria do Herval era muito festejado o Kerb, cada localidade festejava o Kerb durante o ano todo. No sábado à noite tinha e no domingo festejava. Tá todo mundo fazendo propaganda dos Kerb em Santa Maria do Herval, né? A gente vai ter que pegar agora a agenda. Deixa eu fazer uma propaganda. Eu lá em Morro dos Bugres, sempre, esse foi o primeiro ano que eu não fui, né, por causa da pandemia, porque nem teve, mas assim, sempre 2 semanas depois da Páscoa eu participo do Kerp lá, e é muito bom. Então o Felipe sabe o que é o cardápio que o pessoal ali no Morro dos Bugres prepara. É uma coisa... É uma loucura. E pode ser sempre o mesmo cardápio, porque a comida é muito boa. Então, realmente, não precisa mudar. Não mudam mesmo, né? E assim, é excelente a comida, né? A atenção, as pessoas em comunidade. Ó, a gente tem mais um comentário. Leia para nós aí, Michael. Eu não sei por que eu estou lendo os comentários. A gente tem um locutor da live e eu aqui com essa minha voz do taquara rachada lendo o comentário, né? Nossa amiga Salete Ellingen, né? A Salete é ouvinte nossa aqui da Rádio Imperial. Antes, deixa eu vender o peixe dela, então. A Salete também apresenta um programa nos domingos pela manhã, se eu não estou enganado, das 11 até as 2 da tarde, das 10 até as 2, algo assim, Sonntags Melody, que ela leva também muito da música alemã. E a Salete é muito conhecedora do assunto também, mas deixa eu ver aqui. Guten Abend, sehr gut eure Unterhaltung. Dankeschön. Aqui em Santa Catarina, o Kerp é mais comum na região oeste. Aqui no norte, Vale do Itajaí é mais estilo Schützenfest, Kegelfest e a Oktoberfest. É verdade, tem muito da cultura do Schützenfest aí nessa região de Santa Catarina também, né? Obrigado aí, Salete. Grande abraço. Ó, as pessoas compravam roupas novas para ir no Kerp. Justamente por ser aquela ocasião, como nós colocamos, onde as famílias se reuniam, onde era a maior festividade da comunidade, né, de cada comunidade, e é bacana assim que, por exemplo, 2 irmãos, né, tem famílias que tinham imigrado para Lajeado,
também iam a Dois Irmãos na época do Kerp, mas os Dois Irmãonenses também iam a Lajeado, né? Também iam a outras comunidades, né? Teve uma sobre os velórios aqui também relacionados, também em casa, né? Pois Tinha é, isso pessoas que da eu ia comunidade. botar. A gente tem mais um tipo de festejo aí, ó. É só, e os É, velórios? Os velórios bem como o ficaram. Fábio colocou aqui, isso aí. Não dá nem, olha, alguém era o responsável de fazer o translado. Pois é, esses dias eu encontrei um registro, foi bom que o Fábio Klaus colocou essa questão. Eu encontrei um registro numa carta antiga de uma pessoa colocando que, não, eu tive que fazer lá ajudar na abertura né, ali da cova, né, mesmo, do vizinho e tal, e tal. Dizer assim, como era muito mais difícil, né, e mesmo assim as pessoas se ajudavam muito nessa época. E mais um aí para a gente fechar, então, ó, a Jéssica. E, aliás, a Jéssica, eu aqui, a gente da organização, a gente vai ter que dar um brinde para a Jéssica, porque acho que ela participou de todas as lives até o momento. Parabéns pela Que bacana. participação, a live está sendo muito enriquecedora. Sou natural da região norte do país e a primeira vez que escutei falar do Kerb foi quando vim morar no sul. Ainda não tive a oportunidade de participar de um Kerb. Estou aprendendo muito com você sobre a cultura alemã. Muito obrigado. Quem vem de fora não tem como não se apaixonar por um baile de Kerp, né? Um autêntico baile de Kerp. E eu quero deixar a dica, né? Vocês vão concordar comigo, o Felipe especialmente vai concordar comigo aí. Quem nunca foi, precisa ir num baile de Kerp e jantar de preferência, né? Porque conhecer um Brasil que a imensa Muitos maioria brasileiros não conhecem. Essa que é a verdade. Tem uma afirmação do Egon aqui, que o baile de Votina, terça-feira, depois do domingo, de Kerp, tem o baile da Sociedade de Harmonia com janta tradicional. E o mais legal é que eu vou fazer a provocação para você é o seguinte, que a gente tem o tal do Rekerb. O que é isso? Assim, foi boa essa da Michele. Minha prima aí. Alô, Michele. Melhor que o Kerp é ir no Rekerp. A continuação é sempre também de grande valia. Verdade, verdade. Época de Kerp é de faxina geral, limpeza do pátio, carneação, é verdade, para receber as visitas. Sobre a boneca de Kerp, Felipe Ponat. A questão da boneca, eu acho até que o Felipe talvez tenha um conhecimento um pouquinho maior, mas a boneca era pendurada, né? Hoje tem disso em algumas comunidades do interior que o pessoal pendura a boneca, pendurou também a gravata num determinado ponto. Eu nunca dei devida atenção a essa tradição, esse costume, mas quem pegar, acho que paga a rodada, né, de cerveja para a turma em volta, para músicos, ou enfim, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei, tu sabe aí, Felipe, alguma coisa dessa história? Olha, eu não tenho detalhes, né? A gente já viu também, mas não é o... não é o... Então tá, a gente estourou um pouco o tempo, mas foi bem legal, porque acho que a gente teve bastante participação do pessoal. Ó, vamos ver aqui, ó. Nosso amigo Cristiano Weber está colocando ali. Olha aí. Isso aí, né? Cedo que arrancasse, pagava uma dúzia de cerveja. É isso aí. Eu acho que isso é uma coisa, só para a gente também fechar o papo, né? Isso é uma coisa que a gente estava falando e acho que isso vai muito de encontro ao que a gente falou numa live anterior, né? Acho que o primeiro grande objetivo, nosso primeiro grande desafio é a gente preservar a cultura germânica. E depois é como a gente conseguir fazer com que, através de vários eventos ou de várias mutações desses eventos, esses eventos se mantenham atuais e ainda atrativos para o público jovem, e que esses eventos, apesar de jovens, atrativos e modernos, tragam consigo toda a bagagem histórica. Eu acho que esse talvez o contrassenso e o grande desafio, né? É verdade. Que realmente, na verdade, cabe um pouco a cada um de nós, né? Quando a gente coloca, às vezes até alguns com um saudosismo que também faz parte, né, do ser humano,
mas é bom também quando a gente consegue participar ativamente aí de várias atividades, também dá a nossa contribuição. Verdade. Eu quero aproveitar também, se o André me permitir, se o André e o Felipe me permitirem, fazer a propagandinha aqui, dentro ainda dessa questão do KERP. Todas as terças-feiras, pela Rádio Imperial FM de Nova Petrópolis, quem não conhece, quem é da região da Grande Porto Alegre, em Costa da Serra, pode sintonizar no FM 104,5. A Rádio Imperial FM propaga muito a cultura germânica, a cultura alemã, e toda terça nós temos o KERP Fest da Imperial. É um programa que a gente traz banda típica. Agora, em razão disso tudo, a gente deu uma freada também, mas aos poucos a gente vai trazendo de volta as bandas típicas para se apresentarem ao vivo no programa, toda terça, entre 8 e 10 da noite. E quem quiser também conhecer um pouco mais sobre essas histórias, muitas relacionadas à imigração alemã, o pessoal pode se inscrever no canal da Rádio Imperial FM no YouTube, acionar as notificações, que a cada 2 semanas nós temos o quadro, então, Origens Germânicas, que a gente conta histórias sobre a região, sobre a colonização germânica, histórias, curiosidades, personagens também, como o Daniel Hillebrand e tantos outros que empregaram sua vida na causa da imigração, e essas histórias contadas e ilustradas, muitas vezes, para despertar um pouco mais ainda o desejo de mais conhecimento, curiosidade das pessoas. Então, o pessoal pode ficar sempre ligado aqui na Rádio Imperial FM, que sempre tem coisa bacana relacionada ao tema também. A Rádio Imperial tem esse compromisso sério, é importante destacar, de manter o máximo possível preservada a cultura germânica da região. Felipe, faz o teu merchan também, para a gente fazer esse fechamento. Bem, temos o livro novo aí em breve, né, sobre história, sobre a formação do povo alemão, vários capítulos de como um povo se formou antes de ser um Estado unificado, em 1871, né, antes de ser um país, e capítulos bem importantes, né, da história deles, a Reforma Protestante, a Guerra dos Camponeses, a primeira revolução dentro do solo germânico. Temos vários outros capítulos interessantes, né? E a história, a genealogia e a história de 22 famílias de origens germânicas, começando pela letra A. Todas elas começam com a letra A, né? Então é porque vai vir o B, o C, né? outros sobrenomes. Como? Achtung. Atenção. Sim. Sim, fazer essa dentro da chamada, né? E realmente várias histórias, né, diferentes. E a gente também publica na nossa página, quem quiser adicionar lá, Felipe Kuhn Braun, tem os perfis no Face, mas tem a nossa página, também tem fotos antigas. Ontem eu publiquei uma foto do Keichel Clube de Bolão Eckholz, de Hamburgo Velho, aqui em Novo Hamburgo. Essas fotos a gente sempre divulga para a região e estão ali, quem quiser copiar, quem quiser utilizar. Tem bastante material, tem bastante história. Então, obrigado, André, por essa oportunidade, né? E ao Maicon aí também, meu parceiro hoje de live. Eu ia simplesmente encerrar a live, mas aí veio uma provocação aqui nos comentários, e como toda a festa alemã, na verdade, começa com a polonese, vamos deixar essa pergunta aqui, ó. A polonese tem alguma coisa a ver com o KERP ou ela é só uma dança típica de abertura de salão? Quer começar, Michael? Eu posso começar? Fica à vontade. Não, a gente vê nos bailes, todos os bailes aqui, né? Em todos os bailes aqui. Agora, a origem, Michael? Poxa, a origem eu acho que isso é uma coisa, eu não sei se isso foi, eu acho que isso nasceu aqui, é difícil a gente precisar onde nasceu a polonese, eu acho que é um desafio buscar a origem desse... Eu deixaria essa parte para alguém que é de grupo de dança, porque ali de música, exato, mais a parte de... Eu vou jogar essa pergunta aqui lá para o pessoal do grupo de dança de Nova Olinda, Michael, e depois a gente posta aqui nos comentários a origem da polonese.
Mas, na Sim. verdade, o que a gente sabe é que a polonese é a dança de abertura do salão, né? Sim. Se ela está originária do Kerp Não, ou não. e como a pessoa colocou ali, desculpa, eu disse a pessoa porque eu não vi, não peguei o nome. Ike Siegfried Fishborn, isso. Ela tem a ver com o Kerp, né? Mas eu não sei se talvez a pergunta dela realmente, como o André colocou, está mais relacionada à origem, né? À raiz. Aí isso aí a gente ainda vai ficar devendo. Vamos deixar isso para uma próxima live. Obrigado, pessoal. Exato. Obrigado, Felipe. Obrigado, Michael. Obrigado pela audiência. Sempre muito bom a gente poder falar sobre a cultura que a gente gosta, a cultura germânica. E segue o baile. Temos mais palestras. Agora está entrando no ar uma palestra com o pessoal de Santa Maria, do Imer Lustig. E amanhã a gente segue a programação. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado, André. Obrigado aí pelo convite. Obrigado aí, Felipe, a parceria. A gente se coloca sempre à disposição no que a gente puder contribuir, né? Obrigado para quem nos acompanhou também. Super abraço. Uma ótima noite a todos.